Olá pessoal, nós vamos começar a falar um pouco sobre plantas nessas próximas aulas. A aula de hoje nós vamos falar um pouquinho da caracterização do reino plant. Então, começando a falar um pouquinho sobre plantas, antes da gente falar de plantas mesmo, a gente vai falar um pouquinho de cladograma. O que é cladograma? Cladograma é uma representação da evolução dos seres vivos, tá? Então, para a gente entender um pouquinho o que é um cladograma, a gente vai ver que ele é formar, esse é o tipo de cladograma que eu escolhi, tá? Mas existem outros. Então, ele é formado por alguns ramos, por esses riscos que a gente chama de ramos, tá? Então, eles indicam para a gente o caminho que os seres estão seguindo. A cada nó, a cada ponto que a gente tem de separação, a gente fala que é uma cladogênese. Foi alguma coisa que levou à separação dessas populações, tá? Então, nós vamos ver aqui das plantas o que foi que separou essas populações. E a gente tem o tempo correndo, né? Fazendo com que essas plantas elas fossem tendo caminhos evolutivos diferentes. Esse tempo a gente chama de anagênese, tá? Então, a anagênese é o tempo correndo e a cladogênese são as divisões que vão separando as populações. Quando para um desses ramos no meio do caminho, é porque essa população foi extinta. No nosso caso, as populações de plantas estão todas até hoje aí, tá? Então, isso aqui foi para a gente entender um pouquinho de cladograma. O cladograma das plantas, ele é mais ou menos assim. Parte de um ancestral comum. Acredita-se que o ancestral comum das plantas eram algas protistas. Então, elas partem dessas algas protistas e vão seguindo o seu caminho, vai passando o tempo, elas vão evoluindo, vão caminhando. Existe um primeiro ponto, uma cladogênese, que separa o grupo geral das briófitas, que são aquelas representadas pelos musgos hoje em dia. A maioria são musgos. O que seria isso que gerou essa cladogênese? Eu marquei aqui do ladinho para não ficar muito confuso na nossa marcação geral. Mas o que levou a essa separação foi a vascularização. Foi o aparecimento de vasos condutores de seiva. Então, as plantas, elas possuem vasos condutores das seivas delas. Fazendo uma analogia, nós temos vasos sanguíneos. Elas têm vasos condutores de seiva. É algo mais ou menos parecido. A vascularização, o que a gente observa hoje? Nós temos dois tipos de vasos condutores de seiva. O floema, que ele vai conduzir seiva bruta, é aquela seiva que é retirada pelas plantas do solo, pelas raízes, que a água, sais minerais, nutrientes no geral, e é distribuído pela planta toda. E a gente tem o xilema, que é a seiva elaborada que ele distribui, que seria o quê? Depois que a seiva bruta chegou até as folhas, ocorre a fotossíntese, que seria a produção de carboidratos para a planta sobreviver, o alimento da planta que a gente fala. Então, o que vai acontecer? Essa seiva elaborada, ela sai das folhas e ela é distribuída pela planta toda até as raízes. Então, através desses vasos condutores de seiva, que seria floema e xilema, tá? Então, primeira novidade evolutiva que a gente tem aí, que quebra e separa as plantas no geral das briófitas, é a vascularização. Então, briófita segue o seu ramo e as outras populações seguem o ramo delas, separadas aí. Ocorre outra cladogênese, outra separação dessas plantas. Então, uma população segue um caminho, são as pteridófitas, representadas por samambaias, avencas, cavalinhas. Samambaias são as mais conhecidas. O que levou a essa cladogênese? Ao aparecimento de sementes, foi essa novidade evolutiva. O que são sementes? Semente é uma estrutura que possui o embrião dentro. Essa estrutura ela protege o embrião e ela tem uma reserva nutritiva que alimenta esse embrião. Então, esse embrião ele pode cair no solo, ele está protegido e ele tem uma reserva para sobreviver.
por um certo tempo. Briófitas e pteridófitas não têm sementes, então elas não têm essa estrutura importante que faz a planta ter uma adaptação diferencial e interessante para ela. Então, separamos os dois grupos aqui, ó. Seguindo o ramo, a gente tem outra cladogênese acontecendo aqui. O que foi essa cladogênese que separou as gimnospermas das angiospermas? Aparecimento de flores e frutos. Gimnospermas são representados por pinheiros, coníferas no geral, pinheiros são os mais conhecidos. O aparecimento de flores e frutos, o que essa novidade evolutiva teve de importante? Flores é um agente envolvido na polinização, na reprodução. Ele é um chamariz para um agente polinizador vir polinizar, distribuir os seus grãos de pólen e levar para outras flores e melhorar a reprodução. Então, é uma novidade evolutiva importante. Frutos é um agente disseminador de semente e um agente de proteção da semente. A semente fica dentro de uma estrutura protegida com uma reserva muito maior aí de nutrientes. É também importante porque os animais, no geral, podem se alimentar desse fruto. Essa semente vai ser jogada, ou ele retira a semente e joga fora em algum outro lugar distante da onde ele pegou, ou ele, quando faz o cocôzinho dele, sai nas fezes dele. Então ele distribui essa planta para outros lugares, ela sai de perto de onde ele estava. Gimnospermas não possuem isso. Elas são diferenciais das angiospermas, que eu pus um exemplo de roseira, mas qualquer outra planta que tenha flores, vocês podem colocar aí nessa história. Então, essas plantas, as angiospermas, possuem vascularização, sementes, flores e frutos. Briófitas, nada dessas três novidades evolutivas. Pteridófitas, possui vascularização, mas não tem semente, nem flores e frutos. Gimnospermas tem vascularização e semente, mas não tem flores e frutos. E angiospermas tem os três novidades evolutivas. Então é isso que a gente observa no cladograma, a gente consegue ver como essas plantas evoluíram e qual foi o caminho que elas seguiram, e dá para a gente ter uma noção das características que elas possuem. Então, por isso que é importante a gente observar o cladograma de uma planta. Então, a gente falou de cladograma, a gente viu a evolução das plantas, aí a gente vai ver um pouquinho a classificação delas, para depois a gente começar a olhar cada uma desses grupos que a gente tem aí, tá? Quais são os 4 grupos de plantas que a gente tem? Como a gente olhou lá no cladograma. Briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas, tá? Foi o que a gente conversou. Aí a gente viu lá também, briófitas são as únicas avasculares, tá? Que não tem vasos condutores de seiva. Também podem ser chamadas de atraqueófitas. O que quer dizer isso? Fitas tem a ver de fito, plantas. Esse tráqueo lembra traqueia, a nossa. O que é a nossa traqueia? É um caninho por onde entra o ar, aquela coisa toda distribuída. Tem mais ou menos a ver com isso. Esse tráqueo tem a distribuição de substâncias importantes para a célula, ou para a planta, no caso. E esse A é de negativa, então é assim, ó. Então, aquela que não tem essa estrutura de condução de substâncias nutritivas. Então, as briófitas são também chamadas de atraqueófitas, é uma outra classificação que a gente pode ter. Pteridófitas, gimnospermas e angiospermas já são vasculares. Então, a gente pode encontrar a classificação de traqueófitas, tá? Então, eu posso ter essa classificação, atraqueófitas e traqueófitas. O que também eu vou encontrar quando eu for olhar nos livros por aí? Eu vou ver que essas plantas aqui, esses 4 grupos, eles são divididos em 2 grandes grupos.
Quais seriam esses dois grandes grupos? Briófitas e pteridófitas podem ser chamados de criptógamas. O que seria isso? Gamas significa gametas. Cripto é escondido, lembra das criptas? Vem daí o nome, escondido. Gametas escondidos, eles não ficam expostos. Então, briófitas e pteridófitas, você não tem uma estrutura aparente onde os gametas aparecem. E você sabe, por mais que às vezes eles são pequenos, você não está enxergando muitas vezes, mas eles estão ali, é uma estrutura aparente. Briófitas e pteridófitas não tem isso. Já gimnospermas e angiospermas são chamadas de fanerógamas. Por quê? Ó, gamas, gametas, fânero, exposto. Esses dois tipos de plantas possuem estruturas onde ficam os gametas aparentes. Nos pinheiros são as pinhas, nas angiospermas, no geral, são as flores, tá? Então, a gente tem os 4 grandes grupos, briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas, que são divididos em 2 grandes grupos, criptógamas e fanerógamas, tá? Então, eu tenho briófitas, pteridófitas aqui em criptógamas, gimnospermas e angiospermas aqui em fanerógamas. E posso ter essa classificação ligada à vascularidade delas. Atraqueófitas são as briófitas e traqueófitas são pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Então, eu posso encontrar essa classificação quando eu estiver estudando nos livros, fazendo pesquisas, eu também tenho essa classificação. Eu espero que vocês tenham entendido, porque agora a gente possa estudar os grandes grupos.